Fala Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo aí com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre Hackintosh virtualizado, o assunto que deu aí pano pra manga, né? Muita gente veio me perguntar, né? Depois que aí outros canais, né? Principalmente lá a Tereza lançou um vídeo, o Gabriel falou um pouco, né? Sobre Hackintosh virtualizado, né? E assim, os meus inscritos vieram aqui me perguntar e assim, no final acabou pairando uma dúvida, né? E eu respondi muitas perguntas nesse quesito. Realmente é mais fácil instalar um Hackintosh virtualizado? Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a instalar o primeiro Hackintosh virtualizado. É um passo a passo simples de fazer, que a gente vai instalar um Hackintosh virtualizado. Então, assim, é simples fazer. Qualquer um vai fazer, vocês conseguem, se vocês seguirem o que eu vou mostrar aqui no vídeo, vocês vão conseguir ter a primeira VM de vocês de Hackintosh virtualizado. Mas no final desse vídeo, a gente conversa um pouquinho mais sobre Hackintosh virtualizado e virtualização. Bom, mas antes de mais nada, pessoal, comentem aí, o que vocês acham? É mais simples fazer um Hackintosh virtualizado? É mais fácil? Vocês já fizeram, já estão usando aí Hackintosh virtualizado? Deixem aí nos comentários, principalmente se acham que é mais fácil ou não, antes de vocês verem o processo, isso é muito importante. Bom, nesse vídeo eu vou ensinar a criar a primeira VM, vai subir um Hackintosh ali para vocês virtualizado. Mas, né, aí depois vocês deixem aí um comentário se vocês querem que eu faça a parte 2, porque senão seria um vídeo muito mais longo, que assim, que seria a parte da GPU, né? Primeiro eu vou fazer só a parte da criação mesmo da máquina virtual. É isso aí, pessoal, não vou enrolar mais e só aquele recadinho de sempre. Pessoal, aproveitando, se você não me conhece, sou o Matheus, aqui do canal Dicas do Matheus. Peço, se você não é inscrito, que se inscreva, dê uma ajuda, envie esse vídeo aí para os amigos que vocês acham que faz sentido ter um Hackintosh virtualizado, né? Dê um like, comenta aí no vídeo, né? Compartilha com todo mundo. Se você quiser, pode fazer parte da nossa comunidade do Telegram, vou deixar aqui o endereço aqui embaixo. Você pode ser membro aqui do canal e tá ajudando a gente, né, sendo membro. E se você quiser também, se você gostou desse vídeo, se você quer nos apoiar, tem as formas de apoio na descrição. É isso aí, pessoal. Vou lá pro computador, vou mostrar primeiro para vocês quais são os pré-requisitos, o que vocês precisam ter para fazer um Hackintosh virtualizado. É isso aí, continue com o vídeo. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês quais são os pré-requisitos para a gente poder continuar com esse vídeo, né? O que a gente precisa para criar o nosso Hackintosh virtualizado. A primeira coisa que é importante, a gente precisa ter dois computadores. Um computador vai ser server, ele vai ser o nosso servidor de máquina virtual, é onde eu vou instalar a máquina virtual do Monterey, né, que a gente vai criar do Monterey. E essa máquina, eu poderia criar outras máquinas virtuais. Eu posso criar dois Montereys lá dentro, um Monterey mais um Windows. Então, a princípio, essa é uma máquina server. Então, a gente tem que ser uma máquina separada. Pessoal, dá para vocês fazerem na máquina de vocês, mas tem que ter um disco limpo para isso. Então, até que eu falo aqui, ter um disco de 256 disponível no mínimo, né? E esse disco será apagado. Então, assim, não adianta ser uma partição, tem que ser um disco mesmo, pode ser HD normal, SSD, M2, beleza? Mas tem que ter um disco separado para isso. Uma recomendação, se vocês forem fazer no computador principal de vocês, tirem todos os HDs, né? Só deixe o HD para fazer a virtualização, né? O HD que vai ser instalado, o Proxmox, que é o software da virtualização, né? Bom, a gente precisa de uma máquina guest. A guest, como falam, poderia ser até um tablet, mas como a gente vai fazer alguns uploads, né, eu recomendo que seja um notebook ou um outro computador, e é muito importante que eles estejam na mesma rede. Pessoal, eu não tinha rede cabeada aqui em casa. Para fazer esse teste, o que eu fiz? Eu tinha um roteador antigo aqui, coloquei esse roteador entre as duas máquinas, né, só para elas comunicarem por rede entre elas, porque aqui onde eu tenho, né, onde eu faço as gravações, eu só tenho Wi-Fi, né? Não chega o cabo da minha rede aqui. Mas é importante que elas estejam na mesma rede. O Wi-Fi no servidor, né, não vai funcionar. Tem que ser placa de rede. Beleza, pessoal? Placa de rede. Muito importante. A gente também vai precisar de ter um pendrive de boot para o Proxmox, que é o software da máquina virtual. A gente vai precisar criar um boot dele, né? Então acho que com 8 GB é pequenininho, acho que até de 4 GB daria, mas assim, peguem um pendrive de 8 GB no mínimo para fazer a instalação do Proxmox. Então, primeira coisa, a gente vai ter que baixar aqui o Proxmox. A gente vai entrar nesse link aqui, ó, deixa eu até fechar umas abas que eu tinha aberto aqui, ó, e a gente vai baixar essa imagem aqui, ó,
E vai deixar baixando aqui, ó. Eu já baixei, né? Vou dar cancel aqui. Pronto, baixem essa ISO. Usem o Etcher, ou se vocês forem fazer no Windows, onde for, no Windows pode usar o Rufus. Eu estou aqui no macOS, eu vou usar o Etcher, né? Basicamente, né, com a imagem baixada, a gente vai pegar aqui o Etcher, vai pegar o pendrive. Eu já criei aqui o pendrive, né? O Etcher, pessoal, também, basicamente, clicou aqui, ó, veio aqui, download macOS e instala, beleza? Tem aqui o link de instalação. Estou aqui com o pendrive, coloco o pendrive na máquina, vai vir aqui no Etcher, né, Flash from File, vai selecionar aqui onde está a ISO, lá do Prosmox, Open, vai colocar aqui o pendrive, deixa eu colocar o pendrive aqui, rapidinho. Acho que eu já tinha aberto aqui, ó, SanDisk, Next, Finish. Pessoal, não vou fazer porque eu já gravei, então não preciso gravar novamente, né? Então, vocês fizeram o pendrive. Bom, agora a gente vai precisar de uma coisa importante. A gente vai precisar baixar essa ISO aqui, ó, que é o KVM OpenCore. O que é esse KVM OpenCore? Pessoal, é basicamente uma ISO com uma EFI do OpenCore ali dentro, que a gente vai dar boot na nossa máquina virtual do OpenCore. Então a gente precisa dessa ISO aqui. Ela é o cara que vai fazer da boot que a gente consegue instalar o Hackintosh. Pessoal, por isso que falam que na virtualização é uma única EFI, porque para essa máquina virtual que a gente está criando, ela tem uma única EFI. Então se vocês colocarem em qualquer hardware de vocês, essa única EFI vai funcionar. Mas pessoal, quando sai a atualização de OpenCore, a gente tem que atualizar, é aquilo normal. A gente vai precisar instalar caches para fazer alguma coisa específica funcionar, aí é Hackintosh normal. Mas basicamente essa EFI que está aqui nessa ISO vai fazer a gente conseguir dar boot. Então a gente clica nele, ele veio aqui, ó, a gente baixa download esse cara aqui, OpenCore V15 ISO gzip. Tá baixando aqui, mas aí baixa aí de vocês. Depois, a gente precisa de uma ISO do Monterey. Pessoal, dá para ser 3 formas aqui. Eu já deixei aqui. Vocês podem baixar. Eu criei, essa é uma ISO da Apple mesmo, certinho. Deixei no meu repositório. Isso daqui vai durar uns 30 dias, esse link. Então, se vocês não querem ter dor de cabeça para criar, recomendo que vocês baixem aqui o que eu deixei no link para vocês. Só baixar é a ISO. Ou vocês podem vir aqui nesse repositório, baixem ele e lá tem um passo a passo para criar. Até eu deixei aqui os comandos para a gente criar no macOS, né? Depois que baixou esse cara, dá esse Xcode Select Install, aí vai aonde baixou ele, entra na pasta Scripts, Monterey, aí dá esse Make, Monterey, Recovery e MG, beleza? Ele vai montar a imagem. Mas sim, recomendem, peguem aqui, eu já deixei aqui. Ou tem um pendrive de boot do Monterey, vai funcionar igual. Dá na mesma, mas eu vou fazer o processo padrão aqui sem ter pendrive de boot, usando a imagem, né? Então vamos lá. A gente abaixou tudo, eu deixei aqui uma pastinha, aqui ó, onde tem o OpenCore V15 ISO, tem o Prosmox, né, que já criamos aqui o pendrive de boot, e temos a ISO aqui do Monterey, que é a que eu deixei disponível para vocês baixarem. Né? Assim, ela está funcionando tudo certinho, eu criei, como gostam de falar, é oficial da Apple, beleza? É oficial da Apple, eu criei e só estou disponibilizando aí para vocês. Se quiserem criar, criem com aquele repositório que vai dar na mesma. Beleza, pessoal? Então é isso. Qual que é o primeiro passo agora? A gente vai pegar o pendrive de boot, vai lá na nossa máquina server e vamos instalar o Prosmox, beleza, pessoal? É isso aí. Continue com o vídeo, vou fazer a instalação aqui, vou mudar de tela, vou lá no servidor fazer a instalação do Prosmox, beleza? Continue aí. Bom, pessoal, vamos aqui fazer a instalação do Prosmox. Primeira coisa, a gente precisa ter o pendrive, né, que a gente já criou. Eu vou colocar aqui no outro computador de boot, vou ligar, deixa eu trocar aqui o teclado. Vou apertar F11, né, para escolher o boot aqui, caso vocês tenham outros discos na máquina, né? Mas eu nessa máquina não tem nenhum disco, então vou entrar aqui no pendrive, né? Que é do Prosmox. Entrou, ele cai nessa tela, pessoal, é simplesmente dar um Enter aqui no primeiro, Install Prosmox VE, aí ele começa a fazer essa telinha.
inicializando, é muito simples, é next, next, finish aqui, ó. Porque agora eu consigo ver que tem um botão aqui, ó. Aceito. Aqui ele vai perguntar o disco onde vocês querem instalar. Eu só tenho um disco na máquina. Se vocês tiverem mais que um, aqui vocês escolhem qual disco. Da Next. Ele pergunta aqui qual país. Vamos colocar Brasil mesmo. Brasil. Vou colocar aqui o último, que é São Paulo. Português, Brasil. Bom, Next. Password, pessoal, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês podem colocar o password que vocês quiserem. Como é só para teste mesmo, meu e-mail. Ele não faz nenhuma validação aqui, basicamente é só colocar. Aqui ele pergunta o nome da máquina. Vamos colocar aqui, ó, prox.com. Tem que ter tipo como se fosse um domínio. Aqui qual que é o IP que ele vai usar, tudo certinho, DNS, aqui a gente não mexe nada. Então ele vai bootar. Aqui ó, ele vai instalar e vai bootar pra gente. Bom pessoal, ele terminou de instalar, agora a gente vai dar um boot. Ele já deu sozinho, né? E ele vai logar aqui pra gente, né? Vai já bootar e, como no meu caso aqui, ele já vai entrar direto já no Prosmox, né? Se a gente quiser logar aqui na máquina, vamos colocar root e o password que a gente colocou antes. Pronto, entrou. Então aqui, Prosmox está instalado. Agora a gente pode pegar aquele IP que ele está apresentando ali para mim, que é no caso 192.168.2.8006, né? E a gente vai usar agora a partir da máquina guest. Basicamente a gente não precisa mais conectar na máquina server, beleza? Então aqui, instalamos o servidor, está prontinho para agora, para a gente começar o processo de instalação do nosso Hackintosh virtual. Beleza, continue com o vídeo. Bom pessoal, agora voltando aqui para a máquina guest, né, que a gente vai acessar o Prosmox remoto agora, né, que é o outro servidor onde que vai estar a nossa máquina virtual do Hackintosh. A primeira coisa que a gente precisa fazer é digitar aquele IP que ele listou, né, ali na telinha anterior. Aí pode ser, aí vai depender muito da rede de vocês. No meu caso, é esse IP aqui que ele pediu para colocar, 192.168.0.2.8006. Provavelmente o 8006 vai ser igual. O IP pode ser diferente de vocês, então olhem antes, né, qual IP que é. Ele vai cair nessa conexão aqui, falando que não é privada, tudo, mas aqui a gente vai dar uma advanced e proceeded, né, no caso aqui do Chrome. Ele cai nessa telinha aqui, que ele vai pedir o username e o password. Então, username root. Aqui a gente dá OK nessa opção. Então aqui a gente consegue ver aquela máquina que a gente criou, que eu dei o nome para ela de prox. Né? Então aqui ele deixa dois discos para a gente, um local e outro é de dados, esse que é o LVM. Aqui a gente consegue ver algumas informações da máquina, quando clica em Prox Summary. Né? Ele está falando que tem 8 CPUs. Por que 8 CPUs? Eu estou usando um i3 10100, que ele tem 4 cores e 8 threads. Né? Então ele lista aqui as 8 threads. A máquina ela só tem 16 de RAM, então beleza, tem 16 de RAM. Está falando que agora tem bastante RAM disponível, acho que ele está usando 6%. Está usando só 4% do espaço do HD. Eu coloquei um SSD M2 256 só para isso, né? Para a gente fazer essa instalação, esse teste aqui. Bom, vamos lá começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou subir as ISOs aqui para dentro, até para ficar mais fácil depois a hora que quiser fazer a instalação. Então vamos vir aqui em local, né? Prox local ISO images. Então a gente vai fazer um upload. Pessoal, como eu estou usando uma rede de 100 entre as máquinas, né, com roteador no meio, né, vai ficar um pouquinho demorado, então eu vou colocar para fazer o upload aqui das ISOs. Vou até aqui no... Deixa eu ver aqui, ó, na minha mesa, Hackintosh virtualizado. Então primeiro eu vou subir a ISO do Monterey. Peguei ela aqui, vou dar um open e upload.
Essa daqui vai demorar um pouco mais, então vamos deixar aí subindo. A segunda, que é a ISO do KVM lá, do OpenCore, que a gente precisa subir também. Então a gente pode subir elas até em paralelo. Eu vou pegar o endereço aqui e vou abrir uma nova aba. Ele entrou aqui, eu vou vir de novo em Prox, Local, ISO Images, Upload, Select. Eu vou pegar aqui... eu deixei ela zipada, né? Então, peraí, eu tenho que tirar o zip. Pronto, agora eu consigo subir ela. Então, ele está subindo aqui as ISOs, e a gente vai deixar subindo, e a gente vai começar o processo de criação da nossa máquina virtual, beleza? Então, enquanto está subindo aqui, a gente já vai criando a máquina virtual. Para isso, vamos abrir uma outra janela, enquanto ele sobe aqui as coisas. Então, ele está deixando subir aí. Vocês deixam subir, se quiser esperar terminar para fazer o passo aqui, eu já sei que dá para fazer em paralelo. Vou vir aqui em Prox, e vou clicar nessa opção Create AVM, para criar a nossa primeira máquina virtual. Pronto. Ele está falando aqui que vai criar no Node Prox. Vamos deixar o ID dela como que é a primeira, como 100 mesmo, não tem problema. Então eu vou colocar o nome dela de macOS 12. Aí vocês podem colocar o nome que quiser, não tem problema. Vou deixar o Advanced aqui marcado e vamos indo. Bom, nesse segundo ponto, aquela primeira ISO nossa já subiu, que ela até subiu rapidinho. Então a gente vai colocar aqui OS. Se a ISO não subiu de vocês, aquela primeira, né, esperem, porque aqui a gente tem que selecionar essa ISO aqui como a ISO que vai dar boot, beleza? Aqui, ó, o type a gente vai colocar other e vamos pra frente. Graphic Cards, a gente vai colocar VMware Compatible. Aqui deixa esse Virtual SCSI mesmo. Aqui a gente vai colocar OVMF. E aqui Machine a gente vai colocar Q35, beleza? Storage, a gente vai colocar aqui o local LVM e vai dar Next. Aqui a parte do disco, a gente vai selecionar Virtual I/O Block. A gente vai colocar Write Back Unsafe nessa opção. O Storage, eu recomendo vocês criarem a primeira com 64 GB. E aqui, basicamente, é isso. Vamos dar um Next. Pessoal, aqui dica para funcionar de primeira. Cores. A minha máquina tem 8 CPUs, né? Eu vou colocar aqui 4 cores. Pessoal, eu fiz teste com mais de 4, não funcionou. Então coloquem 4. Ok? O type, a gente vai colocar penning. Quantidade de memórias. Eu vou colocar a quantidade de RAM que ela vai estar usando. Como essa máquina só tem 16 GB, eu vou colocar metade de 16. Mas eu vou... Não precisa nem, pessoal, colocar o número certinho aqui. Pode colocar 8000 aqui, que ele vai usar como se fosse ali uns 7 GB e pouquinho de memória, não tem problema. Aqui a parte da network, vamos colocar aqui, ó, só trocar esse segundo aqui, o model, para VMware vNext 3, beleza? Next. Finish. Bom, pessoal, criou aqui a VM, ela está aqui. Mas a gente precisa esperar que a ISO do Monterey, né, tenha subido para a gente continuar. Então eu vou parar de gravar quando terminar de subir, porque vai demorar uns 15 minutinhos aqui, no meu demora um pouquinho mesmo para subir, e aí eu continuo o vídeo. Então é isso aí, até daqui a pouco. Bom, pessoal, agora as duas ISOs estão carregadas aqui, né, que a gente precisava da imagem do Monterey para continuar a instalação. Então aqui, já está carregada, tá aqui as duas que a gente precisa, né. Então, agora a gente vai voltar aqui, ó, na nossa máquina virtual. Cliquem nela e a gente vai vir aqui em Hardware. Agora eu preciso atachar também o disco do Monterey nela. Então aqui a gente vai vir aqui da Add CD Drive, né? A gente vai clicar aqui, ó, Local, e a gente vai pegar Monterey IMG e vamos dar um Create, beleza?
Feito isso, pessoal, a gente vai vir aqui em Options e vai clicar aqui em Boot Order. Vai pegar essa ISO OpenCore V15 e vamos subir ela aqui, ó. Tá vendo? Trocou. Ela tem que ser a primeira, porque como a gente tá boot no nosso computador, aqui é a primeira partição que ele vai fazer o boot, né? Então é o primeiro item do boot, onde vai estar a nossa EFI. Bom, agora a gente tem que fazer uns ajustes em um arquivo que é muito importante vocês tomarem muito cuidado na hora de fazer esse ajuste. Eu já deixei aqui os ajustes que tem que fazer, né? A gente tem que editar um arquivo texto no Prosmox. Então a gente vai clicar aqui em Prox, a gente vai vir aqui em Shell, beleza? Então ele trouxe aqui, o Shell está aberto. Agora a gente vai fazer 3 ajustes. Bom, primeira coisa, a gente vai pegar essa primeira linha, esse comando aqui está na descrição, a gente vai pegar esse nano etc pve que é meu server 100.conf. Pessoal, eu dei um número de 100 para minha VM, vocês podem ter dado outro número, aí fica a cargo de vocês. Se vocês estão criando uma segunda, 101, tem que saber o número da que vocês estão editando, né? Então eu vou dar aqui Ctrl V, né, porque o meu é 100, ele cai nesse editor de texto. Pessoal, aqui a gente tem que editar com o teclado, não funciona mouse. Então a gente vai vir aqui nessa linha IDE 0, que é do Monterey Full IMG, onde está esse mídia igual a CD-ROM. A gente vai aqui apagar e a gente vai colocar no lugar, escrever cache igual unsafe, beleza? A gente vai vir aqui na linha de baixo e vai fazer a mesma coisa. Cache igual unsafe. Beleza? Pessoal, a gente desce aqui na última linha. Agora a gente tem que pôr uma linha de argumento aqui. Vai estar na descrição do vídeo. Aqui, ó. Para a plataforma Intel, igual eu estou usando aqui, Intel. A gente vai pegar essa linha aqui de comando. Mas caso você está fazendo um Ryzen, aí é essa daqui de baixo. Então aqui, venha, pega essa linha inteira aqui, né, que está aí na descrição do vídeo, dá um Ctrl C, vem aqui, dá um Ctrl V, né, garante que está aqui mesmo, o cursor aqui, pode dar Ctrl V, pronto, ele mostrou assim, tá certinho, dá só um Home, que ele volta para o começo da linha. Agora a gente precisa salvar, então eu vou apertar Ctrl mesmo no teclado, Ctrl X para sair. Aí ele vai perguntar Save, a gente vai apertar Y de Yes, e vai dar Enter. Pronto. Todas as configurações salvas. Bom, pessoal, depois que a gente fez as configurações da VM, né, tá tudo certinho, agora a gente pode inicializar mesmo a instalação do Monterey nela. Então a gente volta aqui no painel de controle, né, do Proxmox, seleciona aqui a VM, né, vamos dar Start nela. Quando a gente dá Start, cliquem aqui em Console, ele vai abrir um console, aumentem a tela. Pronto, caiu aqui no Install macOS Monterey. Se clicar na tela, o mouse, o teclado vem para cá. Então, basicamente, a gente vai clicar aqui em Install macOS Monterey. Pessoal, é lento pelo fato de não ter aceleração gráfica. E até essa máquina que eu estou fazendo a instalação no i3, né? Não é uma máquina tão das mais rápidas. E eu deixei só 8 GB de RAM. Bom, caindo aqui nessa tela, aqui é basicamente a instalação do Monterey que a gente está acostumado a fazer. Vou vir aqui no utilitário de discos. Vamos vir aqui, View, Show All Devices. A gente vai pegar esse primeiro disco aqui. Pessoal, eu já tinha feito o teste antes para ver se estava tudo ok, né? Então eu já tinha criado o disco, mas de vocês não vai aparecer aqui o container. A gente clica aqui no primeiro item, vamos em apagar. Vamos colocar um nome aqui, macOS 12, sei lá, o nome que vocês quiserem. Dá apagar. Vamos vir aqui em Done, que terminou. Vamos fechar. Pessoal, essa parte aqui é bem lenta até ele começar a instalação. Vamos clicar aqui em Install macOS Monterey e esperar. Pode demorar uns... vai depender muito da máquina de vocês, se é SSD, se é disco normal, né? Mas vamos esperar. Bom, pessoal, demorou um pouquinho, mas chegou aqui na tela do Monterey. Vamos apertar Continue.
Às vezes parece até que a gente não clicou direito. Selecionar o disco que a gente criou. Continuar. Agora, pessoal, é deixar instalar. Vai demorar bastante. Bom, eu vou parar o vídeo, eu vou acelerar. Vou tentar deixar gravando aqui e quando tiver a próxima interação, eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, a máquina reiniciou, né? Então, quando a gente cai aqui nessa tela, né? É sempre continuar aqui no macOS Installer, beleza? Vamos continuar com a instalação. Padrão de instalação de macOS, a máquina sempre reinicia. Bom, pessoal, a máquina reiniciou, ela vai cair aqui nessa tela. E aí, de novo, a gente tem que continuar aqui no macOS Installer, que ele vai continuar a instalação, né? Eu acredito que ainda tem mais um boot, é isso aí. Vamos aí seguindo com a instalação. Bom, pessoal, ele reiniciou mais uma vez, agora já é a parte final, que ele já não chama mais aqui de macOS Installer, já virou macOS, que é o nome da partição que eu dei, e aqui vai estar o nome da partição que vocês deram lá no início, né? Bom, pessoal, eu perdi um pedacinho do vídeo, mas basicamente era ter continuado Next, 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 não ter habilitado a Siri. Aí ele vai cair aqui já no macOS Monterey. Ele vai também perguntar esse setup aqui do teclado. A gente vai dar continue aqui, vai apertar as teclas que ele pede. Consigo vir aqui sobre esse macOS Monterey 1201, iMac Pro, processador 3,6 GHz, Core 3, 12 GB de memória, qual que é o disco ali que eu dei, como eu falei, a gente não tem aceleração gráfica, e o serial number aqui que está gerado. Bom, pessoal, depois instalado, tem muita coisa para fazer, como habilitar SIP, trocar o serial aqui, colocar um serial nosso, conectar na nossa conta da Apple, né? Então, sim, tem várias coisas para fazer. E o correto é adicionar uma placa gráfica aqui, que isso eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Basicamente, a gente termina aqui a parte das instalações, né? Então é isso, está instalado aqui, vocês já têm um macOS virtualizado para usar. Opa! Bom, pessoal, vamos falar aqui do pós-install. Eu dei um shutdown lá na máquina, né, que a gente criou a máquina virtual, e ela está aqui parada, né? Então a gente pode ver que está aqui parada. Então, a gente vai fazer um pós-install nela rapidinho. Nem ia fazer essa parte do vídeo, mas resolvi fazer. Bom, vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa voltar aqui no KVM OpenCore e a gente vai precisar de um pendrive. Aí pode ser pendrive qualquer, pessoal, mas que esteja formatado em um formato que o Hackintosh reconhece. A gente vai voltar nesse link aqui e vai baixar esse OpenCore EFI Folder V15, beleza, pessoal? Porque isso aqui está dentro da ISO, mas agora a gente só está baixando ele. Beleza, a gente vai clicar aqui, vai baixar, eu já baixei, né? E deixei aqui dentro dessa pastinha do Hackintosh. Então aqui, ó, ele vai descompactar uma pasta EFI aqui pra gente. Tá meio devagarzinho, mas descompactou. Bom, além disso, eu peguei algumas ferramentas, como ESP Mount Pro, o Hacking Tool e o C Auxiliar Tools. Pessoal, vou pegar todas essas ferramentas, mais a pasta EFI, vou colocar aqui em um pendrive. Peguei esse pendrive aqui que eu tenho instalação do macOS Monterey. Também vou levar o Geekbench para lá, mas isso aí é só para eu mostrar aqui no vídeo. Bom, pessoal, vou copiar para o pendrive e a gente já continua, né? Bom, aqui o meu pendrive é bem devagarzinho. Pessoal, depois de tudo copiado, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na VM, eu vou tirar o pendrive que está nessa máquina e vou passar para outra máquina que está aqui do lado. Pronto, que é a máquina que é o servidor. Vou clicar aqui na VM, vou vir aqui em Hardware,
Vou fazer o seguinte, eu vou apagar o disco, o IDE01, né, que é o disco que está com a mídia do Monterey, porque a gente não precisa mais dessa mídia lá. Então vem aqui, remove. Eu vou aqui em adicionar, eu vou adicionar USB device. Vem aqui USB vendor e aqui vou selecionar o meu pendrive. E vou dar um add. Pronto, agora quando eu ligar a máquina, vai tá lá o meu pendrive, esse meu pendrive já vai aparecer lá. Bom, por enquanto, pessoal, a gente ainda deixa esse OpenCore V15 aqui, que é onde está dando boot, que é a EFI, né? Que a gente precisa dele. Depois a gente vai tirar ele. Bom, agora eu vou dar um play aqui na máquina, eu vou abrir um console. Eu já tinha copiado aqui, pessoal, para adiantar as ferramentas. O pendrive está aqui, ó, que ele apareceu com tudo. Ele não trouxe para cá o Geekbench e também não trouxe a pasta EFI. Então, vou deixar aqui copiando. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai rodar o ESP Mount Pro. Então ele vai vir aqui em cima, a gente vai achar nosso disco, vai dar um mount, vai dar um open na EFI. Tá vendo? Tá sem EFI aqui. A gente vai copiar uma EFI para cá. Agora, pessoal, vamos dar, copiei a EFI para cá, vamos dar shutdown na máquina e vamos tirar a EFI, aquela ISO que tinha a EFI de lá, e vamos falar que esse é o disco que vai dar boot. Então vamos dar shutdown aqui, ó. Bom, ele já deu shutdown. A gente já pode vir aqui em hardware e tirar esse cara daqui, ó. Vem aqui, vou dar um detach, yes. E agora a gente já pode dar um start de novo na VM. Tá vendo? Ele já deu boot agora, mas a EFI que ele tá dando boot é a EFI que a gente colocou lá na pastinha. Na pasta EFI mesmo, padrão. Bom, entrou aqui, agora eu consigo abrir o Hacking Tool, por exemplo. Ele consegue ver qual que é a versão do boot. Ele demora um pouquinho aqui, pessoal. Bom, a versão é 075, né? Que é a versão atual. Vamos ver aqui em System, periféricos. Ele detectou só a placa de rede, não tem Bluetooth. Tem um vídeo aqui qualquer, não reconheceu nada de áudio por enquanto. E storage só está reconhecendo aqui o USB e o storage, que é o internal dele, que está funcionando, né? Bom, pessoal, é isso aí. Só para terminar, eu vou fazer um teste aqui com o Geekbench. O que vocês poderiam fazer agora? Vocês poderiam gerar um serial novo na EFI, com esse serial novo conectar na Apple de vocês, tudo, e dar aquele ajustão, dar aquele ajuste que vocês já sabem fazer aí de Hackintosh, porque aqui agora é um Hackintosh, mas só que ele está virtualizado. Vamos rodar só o Geekbench para ver qual que fica a performance por dentro da VM. Bom, pessoal, instalei aqui, mas como eu estou rodando por fora, eu posso gravar toda a execução, né, do Geekbench. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui no resultado, 992 pontos no single core ficou inferior se essa máquina tivesse só instalado o Hackintosh, né, que essa é um i3 de 10ª geração. Eu já fiz o Geekbench nele e ele chega em torno de 1100 pontos. Essa máquina aqui, ainda mais que ela está com dual channel, né? Então, ó, a performance cai um pouquinho quando tá dentro de uma VM. Assim, o Geekbench, o base do 5 é 1000 pontos, se eu não estou enganado, no i3 de 8ª geração. Então esse processador realmente teria mais pontos, só que a performance ficou mais baixa. Então quer dizer que, aparentemente, a VM tem menos performance do que se você tivesse só com o Hackintosh na máquina usando o processador livre para ele. Até porque tem um gerenciador por trás que está fazendo também, está tendo processamento, né? Então é isso aí, pessoal. Terminamos aqui toda essa parte da instalação da VM. Fala, Hackintoshes, e aí, o que acharam? Gostaram desse processo de instalar essa VM? Vocês vão fazer? Digam aí que depois de verem todo o processo,
E realmente vocês acharam que é mais fácil fazer a instalação? Aparentemente, fácil foi instalar. Mas a gente está aqui com o macOS nesse ponto que está bem capenga, faltando coisas, né? Que assim, a gente tem que fazer mais passos ainda para que ele funcione, né? Até é interessante essa questão do Geekbench, né? Que eu esperava que no single core ele tivesse a mesma performance da máquina como se fosse um macOS puro, né, no computador, mas a gente viu que a gente não conseguiu atingir essa performance e depois a gente precisa olhar com mais detalhe, né? Ficou ali quase 1000, acho que ele está perdendo uns 100 pontos ali, 100 pontos são 100 pontos de performance, né? Por mais que essa máquina seja um i3, no single core ela tem uma boa performance, no multicore eu até gostei da performance final. Então é isso aí, pessoal. Eu trabalho com TI, já trabalho há muito tempo com ambientes virtualizados, né? Assim, eu já estou fazendo, esse ano acho que fez 20 anos que eu estou aqui em São Paulo, na área de TI. Peguei bem o início da virtualização, virtualização do tipo 1, virtualização do tipo 2. Já passei por vários projetos que a gente usava esse tipo de virtualização do tipo 1, por exemplo, servidores AIX da IBM, fiz um projetão, um dos maiores rede varejista do mundo, né, que a gente fez uma migração ali para ambientes virtualizados, né. Então assim, isso é uma coisa um pouco antiga, o pessoal tá gostando aí pro Hackintosh. Assim, o que eu vejo de futuro para isso, né? Eu acho que assim, a virtualização vai valer muito a pena para quem que realmente precisa dividir hardware. Imagina assim, eu tenho uma agência que eu posso ter uma única máquina, um i9 lá, ferradão, que eu coloco 3 placas de vídeo e 3 pessoas possam trabalhar ao mesmo tempo, fazendo edições de vídeo, entre outras coisas, usando esse mesmo hardware, né? Porque eu dedico uma placa de vídeo para cada um trabalhar, divido o processador em vários menores, né? E assim, coisas desse tipo vai fazer sentido. Talvez para você que vai usar só no seu dia a dia, né, se você usa só Hackintosh normal, né, assim, você não precisa, por exemplo, uma coisa que dá para fazer com 2 placas de vídeo, ou talvez usando a do processador mais uma externa, rodar o Hackintosh mais o Windows ao mesmo tempo, né? Se isso talvez não é uma necessidade para você, eu acho que ainda vale a pena, né, ficar no Hackintosh tradicional. A questão da virtualização é quando você precisa de algo mais. O que eu preciso? De concorrência, preciso talvez reduzir custo para ter mais máquinas, para atingir mais pessoas, né? Então eu vejo para muito uso específico. Igual aqui no meu caso, que eu trabalho 99% do tempo no macOS, não faz sentido eu pegar e virtualizar o meu computador. Por mais que ele traga benefícios, questões de atualização, tudo, né? Questão de backup, tipo, a própria Apple, a gente pode criar um time machine que fica ali fazendo nossos backups, os arquivos mais importantes, né? A gente sabendo dosar um pouco, né? A hora que eu for atualizar um Wi-Fi, sabendo qual que é o processo, é tranquilo, a gente vive com o Hackintosh normal, sem ter questão de virtualização. E a virtualização é mais para ali, talvez para quem é desenvolvedor de software, precisa emular um macOS, precisa criar várias máquinas, precisa fazer algum teste que vai talvez destruir o ambiente. Então, assim, aí nesses casos faz sentido você virtualizar, porque você pode fazer seu teste, mata a máquina, cria uma máquina nova, faz seus testes, né? Porque assim, em TI eu uso muito isso de criar máquinas testes, eu faço tudo ali dentro, caso dê algum problema, eu tenho uma versão anterior da máquina, eu consigo restaurar num ponto que eu começo a fazer meus testes de novo. Então é isso aí, pessoal. Para finalizar esse vídeo, eu quero aí que vocês deixem no comentário se vocês querem que eu faça a próxima parte desse vídeo, que eu vou só fazer se realmente tiver uma audiência, que o pessoal pedindo, quer fazer a parte do GPU pass-through, da gente fazer outras configurações, configurar mais partes de hardware nesse Hackintosh, né, pra gente ir tunando e deixando ele melhor, né? Porque assim, o próximo passo aqui é dar a GPU para ele, pra gente ver aquele teste igual a Teresa fez, né, que ela liga o computador dela e sai uma tela sai o Hackintosh, outra tela sai o Windows e outra tela sai o Linux, né? Então a gente consegue fazer isso para cada sistema, direcionar uma placa de vídeo e aí usar 3 monitores ou 2 monitores somente com uma máquina, né? Como se você tivesse 3 ambientes ali. Então aí, pessoal, me digam aí se vocês querem que eu faça isso, eu vou fazer aqui da próxima vez. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!